Interpretação das bestas nas profecias bíblicas. Segundo episódio. O quarto e último Império Mundial, na visão do profeta Daniel do capítulo 7. No livro de Daniel, as bestas são representações simbólicas de impérios e reinos que dominariam o cenário mundial em sucessão. Em Daniel 7, essas bestas são apresentadas em uma visão que o profeta tem sobre a ascensão e queda de grandes impérios, com cada um simbolizado por um animal específico. As características de cada besta revelam a natureza e o comportamento do império que ela representa. Abordaremos a quarta e última besta do sonho de Daniel do capítulo 7, o animal terrível com 10 chifres. O império que ainda permanece. Quarta besta, animal terrível com 10 chifres. Significado geral das bestas. As bestas, portanto, não são animais literais, mas metáforas para impérios que exerceram domínio e poder, impactando a história e o povo de Deus. Cada animal reflete a natureza única de cada império. Alguns conquistaram com velocidade, outros com grande brutalidade. Esse simbolismo transmite que esses reinos são temporários e que, ao final, Deus estabelecerá um reino eterno que triunfará sobre todos eles. A quarta besta, em Daniel 7:7-8, é descrita como um animal terrível, espantoso e extraordinariamente forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Este animal representa o Império Romano, 168 a.C., século V depois de Cristo, e é simbolizado como o mais feroz e poderoso das bestas na visão de Daniel. A sua aparência destaca o caráter brutal e dominador de Roma, que conquistou vastos territórios e exerceu controle severo sobre seus domínios. Significado dos símbolos. Simbologia profética de animal terrível e espantoso. Ao contrário das outras bestas, Daniel não compara a quarta besta a nenhum animal conhecido, destacando sua natureza única e assustadora. Esse aspecto ressalta a ferocidade e o poder destrutivo do Império Romano, que é frequentemente descrito como férreo, devido à sua força militar e brutalidade. O fato de ser espantoso indica o impacto profundo que Roma influenciou na cultura, na política e na religião das nações que dominaram. Simbologia profética de dentes de ferro. Os dentes de ferro enfatizam a força esmagadora de Roma. O ferro é um símbolo de força e resistência, e o Império Romano foi implacável em sua expansão, destruindo e subjugando todos que se posicionaram contra ele. Este detalhe conecta a quarta besta com as pernas de ferro da estátua em Daniel 2, onde Roma também é representada pelo ferro, reforçando seu poder militar inigualável. Simbologia profética de 10 chifres. Os 10 chifres representam a divisão do Império Romano Ocidental após sua queda, quando ele se fragmentou em várias nações. Estas divisões são vistas como precursoras das nações europeias modernas, formando um conjunto de reinos independentes após o colapso de Roma. Muitas interpretações identificam esses 10 reinos com tribos ou povos bárbaros que invadiram e estabeleceram-se no território romano, que são os vândalos, ostrogodos, visigodos, francos, anglo-saxões, lombardos, suevos, burgúndios, érulos e álamos. Simbologia profética de o pequeno chifre. Entre os 10 chifres, Daniel vê um pequeno chifre que cresce, arrancando 3 dos chifres originais. Esse pequeno chifre possui olhos como de homem e uma boca que fala com arrogância. Esse pequeno chifre é amplamente interpretado como um poder religioso político que surgiria após a fragmentação de Roma. Ele representa uma autoridade que desafia e persegue os santos, cristãos, busca mudar tempos e leis e fala palavras contra Deus. Muitos estudiosos associam com a ascensão do papado, que exerceram influência espiritual e temporal
significativa na Europa após a queda do Império. Contexto profético. A visão das bestas em Daniel 7 está intimamente conectada à visão da estátua em Daniel 2, que também representa reinos sucessivos até o estabelecimento do reino de Deus. No contexto, a quarta besta é a última das quatro, que representam sucessivos impérios mundiais antes da chegada do reino de Deus. Cada uma das bestas é temporária, e sua sucessão marca a continuidade do domínio humano até que Deus estabeleça seu reino eterno, na Terra. A visão final da quarta besta aponta para a ascensão de poderes humanos que se opõem ao povo de Deus, mas também para o julgamento e derrota desse poder no fim dos tempos, quando o reino de Deus prevalecerá. Resumo. O animal terrível com 10 chifres representa o Império Romano, que se destaca por seu poder militar, brutalidade e religioso. Os 10 chifres simbolizam as divisões do Império após sua queda. E o pequeno chifre representa um poder, papado, que perseguiria o povo de Deus. Este poder é temporário. E a visão profética em Daniel 7 assegura que, em última instância, o reino de Deus triunfará, pondo fim a todos os reinos humanos, conferindo a interpretação das bestas nas profecias bíblicas. No livro de Daniel, as bestas não são representações literais, mas sim simbólicas, de impérios e reinos, que comprovadamente pela história já dominaram o cenário mundial em sucessão. Na Bíblia, a besta é um símbolo profético usado especialmente em livros como Daniel e Apocalipse. Em geral, o termo besta representa reinos, impérios ou poderes políticos religiosos que dominam o cenário mundial e exercem autoridade sobre os povos, muitas vezes em oposição a Deus e ao seu povo. As bestas, muitas vezes, simbolizam forças que se opõem diretamente a Deus, perseguindo o povo fiel aos mandamentos e à sã doutrina e promovendo valores contrários aos princípios divinos. Elas representam autoridades humanas que reivindicam poder e autoridade, desviando a lealdade de Deus para si mesmas. Em Apocalipse 13, por exemplo, a besta do mar representa um poder que surge dos povos e exige adoração, e se coloca como uma autoridade absoluta, algo interpretado como um sistema político-religioso que tenta substituir a adoração a Deus. O uso do termo bestas, que são animais ferozes, para descrevê-las é intencional, destacando a brutalidade e a exploração dos impérios humanos. Cada besta tem características específicas que revelam a maneira como esses poderes conquistam, controlam e oprimem. Resumindo o significado dos símbolos. Primeira besta. O leão com asas de águia. A primeira besta em Daniel 7, descrita como um leão com asas de águia, simboliza o Império Babilônico, 605 a 539 a.C. Esta imagem é rica em simbolismo e destaca características específicas do poder babilônico, que dominou com força e rapidez. Segunda besta. O urso com 3 costelas na boca. A segunda besta é descrita como um urso com 3 costelas na boca. Esta besta simboliza o Império Medo-Persa, 539 a 331 a.C., que sucedeu o Império Babilônico e consolidou seu domínio sobre um vasto território, exercendo grande força e determinação em suas conquistas. As 3 costelas na boca do urso são interpretadas como uma referência aos 3 principais reinos que o Império Medo-Persa governou para se firmar como poder dominante. Essas conquistas principais foram Babilônia, Lídia e Egito. Terceira besta. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças. A terceira besta é descrita como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e simboliza o Império Grego sob Alexandre, o Grande, 331 a 168
antes de Cristo. Este império se destacou pela velocidade impressionante com que expandiu seus territórios, refletindo o poder ágil e estrategicamente astuto de Alexandre. Quarta besta. Animal terrível com 10 chifres. A quarta besta, em Daniel 7, é descrita como um animal terrível, espantoso e extraordinariamente forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Este animal representa o Império Romano, 168 a.C., século V depois de Cristo, e é simbolizado como o mais feroz e poderoso das bestas na visão de Daniel. A sua aparência destaca o caráter brutal e dominador de Roma, que conquistou vastos territórios e exerceu controle severo sobre seus domínios político e religioso. As profecias de Daniel e Apocalipse nos revelam uma impressionante visão do futuro e do propósito eterno de Deus. Cada símbolo e cada besta não representam apenas reinos e poderes, mas também nos convidam a refletir sobre a transitoriedade do poder humano e a soberania do reino de Deus, que ao final triunfará. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesses mistérios e entender como eles se aplicam à nossa vida e ao plano divino para a humanidade, convidamos você a acompanhar o canal Como Diz a Escritura. Aqui, você encontrará explicações detalhadas, baseadas na Bíblia, conferindo fatos decorrentes na história, sobre temas como as profecias de Daniel, Apocalipse e muitos outros assuntos essenciais para a fé cristã. Junte-se a nós e vamos juntos explorar as Escrituras, aprender mais sobre a Palavra de Deus e fortalecer nossa compreensão da sua mensagem para os últimos tempos que vivemos. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este conhecimento. Como diz a Escritura.